Vamos agora falar de saúde. Vocês sabem que durante o nosso dia a dia descuidamos do básico, infelizmente, né? E acabamos adquirindo vícios de postura que quanto mais cedo a gente corrige, melhor será a nossa qualidade de vida. Reeducar a nossa postura, né? Mudar a nossa postura não é uma tarefa fácil, mas é necessária. A reeducação de pequenos hábitos em nosso dia a dia já faz parte, já faz toda a diferença. É melhor, menos doloroso e mais fácil prevenir do que tratar. E para dar dicas para você viver mais e melhor, nós estamos recebendo o ortopedista Dr. Rogério Vidal. Tudo bem? Como vai? Bom dia, tudo bom? Rogério, bom dia, bem-vindo. Obrigado pela presença. Sabe qual é a minha primeira pergunta? Eu vou na academia ou faço yoga, qualquer coisa que eu faça que tenha um pouco de exercício, eu ouço, ai, a minha coluna, ai, tenho problema de coluna. Você não ouve? O Rafael mesmo tem problema de coluna. A minha situação, acredito que seja isso, né? Eu adquiri 2 hérnias ultimamente, né? Há uns 2, 3 anos eu descobri isso, mas eu acredito que justamente foi por levantar peso errado, de forma errada. Na verdade, assim, o grande problema da postura, né, é a não correção dela. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas vão para a academia, pegam uma série que alguém passa, faz uma avaliação básica e começa a fazer a ginástica. E não tem aquele acompanhamento, ou seja, estão fazendo atividade física com uma postura inadequada, uma postura errada. Então, ou seja, isso é o caminho para ter dor. Se for para fazer desse jeito, é melhor não fazer atividade física. A pessoa pode acabar com uma hérnia, que nem ele? Veja o que acontece. Essa história, né? Isso é muito relativo. Ah, tem uma hérnia, deixa de ter uma hérnia, uma protusão de disco. Na verdade, né, ficou popularmente conhecido a hérnia de disco como um problema no disco. Não necessariamente a hérnia de disco, aquilo que precisa ser operado, aquela dor insuportável que vai para a perna, que é realmente o caso mais grave. Mas sim a dor. E isso muitas vezes é corrigido com uma postura boa, adequada para a atividade física. Isso sem falar das pessoas que passam o dia inteiro em posturas inadequadas. Então, o que a gente vê dentro da academia? A pessoa vai lá, principalmente os homens, não, porque eu estou fazendo uma atividade física com um peso, sei lá, de 10 quilos. Bom, daqui 2 semanas eu quero estar com peso de 12 quilos. Aí, daí mais 2 semanas, 15 quilos. E o que acontece? Faz uma postura inadequada. As pessoas têm que entender que não é o peso que eles estão levantando, mas sim a forma como aquilo está fazendo. Então, uma ginástica bem feita não precisa do peso alto. Isso vai se ganhando com o tempo e não com a velocidade rapidamente. Isto não é progresso, o peso, e sim a postura, a forma como é feita. Rogério, no dia a dia, como que a gente então previne esses impactos na coluna? Não só no ambiente da academia, né? Mas na nossa vida de uma forma geral. É assim, né? A gente, existem algumas coisas para prevenir os problemas de coluna antes até mesmo do impacto. Então, o que a gente vê? Uma vida saudável, procurar se alimentar de uma forma adequada. É difícil, né? Para quem trabalha fora, mas isso tem que ser achado um equilíbrio, né? Então, o excesso de peso, o aumento de peso é uma coisa que dá dor nas costas. Outra coisa que as pessoas ainda existem, isso é um vício, é o cigarro. Pessoas que fumam têm dor nas costas. Isto é inevitável. Mas explica pra gente, o que tem a ver relação, o né? cigarro com as costas? O cigarro tem a ver com tudo de ruim. 50% dos Verdade, problemas do mundo estão no cigarro. Mas a verdade é a seguinte, rapidamente, é um problema porque o cigarro dá uma alteração vascular. Né? Então você tem problemas nos vasos, assim como você pode ter problemas com aqueles diabéticos, né, que tem problemas, o cigarro também causa isso. Então está relacionado. O fumante tem dor nas costas. Quando a gente opera um paciente que tem dor nas costas, a gente já fala para ele, olha, você tem 40% de chance de ter um fracasso na cirurgia. E é diretamente o fumante. O fumante. Né? Então, isso e a pessoa normal tem quantos por cento? Não, aí você vai depender da cirurgia, né, que você vai fazer. Médio. Normalmente 2,5% de maus resultados. O resto, a grande maioria, tem 40% de não dar certo aquela cirurgia, de não funcionar. Bom, outro problema é o que tem a postura do dia a dia. Como as pessoas sentam no dia a dia, então a maioria das pessoas, hoje a gente vê muita gente trabalhando com informática, mas talvez essa postura que você tenha adquirido não seja melhor. Então isso precisa ser feito um treinamento. Então como é que a gente treina? Muitos pacientes procuram a gente no consultório e a gente encaminha eles para fazer o RPG, que é a reeducação postural global para a atividade física que é feita. Com isso, você diminui os impactos para a postura, que não é só aquele impacto da batida, mas sim da sobrecarga, de passar 8, 10 horas numa posição inadequada.
Daqui a pouco você já vai falar isso, Quero falar né? do WhatsApp, inclusive, né? 0 operadora 11 944 94 50 23. E daqui a pouco, o Rodrigo Andrade vai estar com a gente aqui, né? Verdade, Com exercícios, fisioterapeuta. Ele é mestre em fisioterapia pela Universidade de Campinas, né? É isso, pela PUC de Campinas. É a PUC. Pela Universidade de São Paulo, pela USP, é isso. É. Mas dá aula na PUC em São Paulo, é isso? Em Perfeito, Campinas. Joia. Campinas. Em São Paulo também, São Paulo, Bom, tudo bem, daqui a pouco a gente vai ter o fisioterapeuta aqui, o Rodrigo, que vai ensinar algumas posturas. Bom, com relação aos problemas da coluna, você tem hérnia, hérnia de disco, o que mais? Hoje o que a gente vê é o seguinte, na verdade, a hérnia de disco, como eu falei, são problemas no disco, né? O disco é aquela estrutura que fica entre uma vértebra e a outra e muitas vezes ele começa a sofrer uma carga acima do que ele deveria. Ele vai sendo comprimido, é isso, E ele né? vai sendo comprimido. E aí a gente tem a famosa discopatia, ou seja, doença do disco, que pode terminar numa hérnia, numa extrusão, numa protrusão discal. Outro problema importante, o que a gente começa a ver muito, são as doenças degenerativas, o desgaste. Hoje as pessoas vivem mais, né? Então, antigamente, a gente via, lá no tempo dos meus pais, dos meus avós, pessoa que tinha 60 anos, né? Era uma pessoa que já era idosa. Hoje não, hoje a gente opera pessoas com 60, 70 anos, 80 anos, são pessoas que têm uma qualidade de vida muito boa e que querem viver mais. Então, a perspectiva, né, de vida é muito longa. Então, o que a gente vê hoje? Muitas doenças degenerativas de desgaste. Então, você gasta a articulação, né, da coluna, como gasta um joelho, como gasta um quadril, e aí é onde a gente atua. Mas, na verdade, a gente começa a atuar muito antes, na verdade, aos 40, 50 anos, fazendo atividade física, prevenções, evitar os excessos de peso, e é isso que vai fazer com que a pessoa, no futuro, tenha uma qualidade de vida boa. A alimentação também vai influenciar? A alimentação influencia, assim, primeiro, quem se alimenta mal, ou é magro demais e não tem massa muscular, ou está acima do peso. Hoje nós estamos sofrendo do problema do excesso de peso, né? Sim. Então as pessoas, mesmo com uma condição financeira ruim, eles são obesos. Por quê? Porque se alimentam mal, né? Então é preciso orientar as pessoas como comer. Não é comer em quantidade ou não, é o equilíbrio. Tá, mas, Rogério, eu consigo evitar problemas se eu tiver uma alimentação saudável, uma alimentação Parte adequada? dos problemas já vão diminuir. Tá, existe um processo, inclusive, de descalcificação dos ossos, não existe? Então, isso é uma outra coisa, é um processo de osteoporose relacionado mais à alteração hormonal. Da Que mulher, ocorre, né? Não, da mulher, no homem também, só que homem no homem também? no mais velho, numa faixa etária mais velha. Mas a Qual mulher a faixa etária do homem? O homem começa a ter problemas de osteoporose a partir dos 60, 65 anos. E a né? mulher com A quanto? mulher quando 50? entra, não, a mulher quando entra na menopausa. Então, tá. se a mulher tiver uma menstruação precoce, ela vai entrar na menopausa mais cedo. Então, por volta dos 40, 45 anos, você já pode começar a ter problemas. Como é que você previne? A atividade física já previne uma boa alimentação e hoje a gente tem substâncias que fazem com que o cálcio que está circulando entre no osso. Um grande erro, né, que as pessoas vão sozinhas na farmácia, vão lá e compram o cálcio. Não façam isso, isso é contraindicado. Os alimentos têm cálcio. O problema é no transporte do sangue para o osso. O Jorge Fontoura, é isso? Ventura, de Cosmópolis, ele pergunta: o que é síndrome de cervicobraquial? Cervicobraquialgia. Cervicobraquial. Então, a cervicobraquialgia é o seguinte, a gente divide para estudos, né, a coluna em 4 partes básicas. A coluna cervical, que é a parte de cima, a torácica, que é o do tórax, é onde tem as costelas, a região lombar, que é a parte de baixo, onde as pessoas costumam ter mais dor, e a parte sacral, que é a parte da bacia. Basicamente, as pessoas têm dor na parte cervical, que é a parte de cima, e na região lombar. A cervicobraquialgia é uma dor na região cervical que corre para o braço. Pode ser causada por uma hérnia de disco, por um torcicolo. Quem tem hérnia de disco fala que tem exatamente. dor aqui nos braços. Então, esta é a hérnia de disco, normalmente é a hérnia de disco verdadeira, que é aquela dor que tem a dor na região cervical e corre para o braço, ou na região lombar e a dor corre para a perna. Por que tem operação? Eu vejo, um amigo meu, ele fez operação de hérnia de disco, deu super certo. Outras pessoas fazem operação e falam, não resolveu a operação. Vou dizer que é cirurgião. Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Primeiro tem que ver, né, a indicação cirúrgica. O mais importante não é operar, é indicar certo. Tá? Então, assim, se chegar o paciente no consultório, se todos os pacientes que chegarem no consultório forem operados,
né? Isso já está errado. 90% dos pacientes que têm hérnia de disco, que têm a dor nas costas, corre para a perna, ou no braço, na coluna cervical e corre para o braço, são resolvidos os problemas com tratamento conservador. Ou seja, de cada 10 pacientes, 9 vão melhorar. Com fisioterapia, RPG, quiropraxia, são coisas que a gente sabe que melhoram. 10% precisam ser operados. Então, aí a gente já diminui muito a chance de ter problema. Estes pacientes acabam sendo operados, acabam melhorando. Por que alguns não melhoram? Aí você vai colocar técnica cirúrgica, experiência do cirurgião, né? Operar coluna não é um fim de mundo, mas não é uma coisa simples. Então, a gente vê muita gente, muitos colegas, infelizmente mais novos, falta experiência de ver que aquele caso não precisa ser operado. E eles operam. Quem opera mais acaba tendo mais problema, né? Essa que é a verdade. Outra coisa, não existe receita de bolo. Não é igual você fazer um bolinho de chuva, que tem que dar certo. Existem várias formas de tratar uma pessoa. E alguns pacientes reagem de uma forma e outros de outra forma. Então, isso é inevitável. Quando o paciente vai no consultório, o que a gente fala para eles? Olha, você vai melhorar 80% da sua dor, nunca 100%. Porque a maioria realmente melhora os 100%, mas você não tem certeza, você não sabe quem é quem que vai melhorar. Se você não sabe, muitas vezes aquela lesão já está há muito tempo, as pessoas têm muito medo de operar a coluna, acham que vão ficar paraplégica, tetraplégica, que vão morrer, porque às vezes morrem, né? Então, o que acontece? Mas esse medo não precisa existir. Esse medo, na verdade, toda cirurgia é uma cirurgia complexa. A cirurgia de coluna não é uma coisa simples, é uma cirurgia complexa. Mas aí, o que eu recomendo? Vai ver quem é o cirurgião, vai ver quanto tempo tem de experiência, conversa com pacientes. Eu tenho alguns pacientes que eles têm medo, o que eu faço? Não sou só eu que converso com eles, eu mando ele conversar com os pacientes, para mostrar a experiência para quem já foi operado. E o grande problema, por que às vezes não dá um bom resultado, tão bom resultado? Porque a pessoa esperou demais. Passou do ponto da cirurgia, você entende? Então, já se formou uma lesão tão importante, uma lesão no nervo, que muitas vezes ela é irreversível. Você melhora, você tira a dor do paciente, mas você já tem uma lesão. E aquilo você não consegue, não existe tratamento para esta lesão residual que vai ficar. Você tem que prestar atenção então, aí. Mas aqui acho que até vale um pouquinho do meu testemunho. Quando eu descobri que eu tinha as duas hérnias, eu mudei completamente a minha postura em relação a dormir, a posição na cama, justamente, né? Dormir de lado, travesseiro no meio das pernas. Eu emagreci, né? Acho que ajuda, né? Sim, claro. O peso, na verdade, diminui a sobrecarga sem dúvida alguma, coluna, né? E eu tenho um cuidado muito grande agora, justamente na academia. Eu só começo um exercício se eu estou completamente seguro disso, né? Ou se eu sei realmente se eu estou na posição correta, ou então eu exijo que o instrutor esteja ali do meu lado, justamente para me acompanhar naquele momento, né? E isso reduziu minhas dores, assim, de uma forma drástica. Nossa, então ele foi... Ele é um paciente que provavelmente está naquela faixa dos 90% dos pacientes que melhoram com o tratamento conservador. Então, veja uma coisa, aí se você tiver chegado no consultório médico, né, o colega tivesse indicado a cirurgia logo de cara. Nossa, meu Deus, acho então, que eu... Não, mas se você tivesse feito... Agora, vamos pensar mais ainda, mais na frente. Se você tivesse feito a cirurgia, seria uma cirurgia desnecessária. Sim, então, porque eu consegui evitar de uma outra forma, né? Sempre eu tento, a não ser que tenha uma indicação, né? Uma compressão neurológica, uma alteração neurológica importante ou uma dor intratável. Fora isso, sempre está indicado o tratamento conservador. Então, veja, eu raramente indico uma cirurgia na primeira consulta. Às vezes indico, porque às vezes você tem um caso, mas né? é raro, mas né? a maioria das vezes você sempre tenta o tratamento conservador. E às vezes o que acontece? O paciente fica bravo, porque às vezes ele está com uma dor tão insuportável, que ele quer ser operado. Que ele quer ser operado. Aí daí ele passa uma semana, 10 dias, ele volta assim, eu já melhorei. Mas há uma semana atrás ele queria ser operado. Então, tudo isso que precisa sentir e por isso que, assim, o sucesso está baseado na indicação. Vamos chamar aqui o WhatsApp, 0 Operadora 11 94494 5023. A gente está aqui com o Dr. Rogério Vidal, ortopedista, que pode tirar a sua dúvida. Vamos falar de travesseiro, que várias pessoas falam, que travesseiro eu compro, que tênis eu uso. Isso é importante para a coluna? Isso é importante. O que o travesseiro... tem a ver, né? Porque começa aqui. Não, tem a ver, mas é assim, né? Vale para o primeiro momento. Na verdade, o travesseiro, o que a gente indica? O travesseiro não pode ser muito mole nem muito duro. E ele tem que ter a altura do ombro até a orelha da pessoa. Então, para quê? Para quando a pessoa estiver dormindo, para não ficar nem muito baixo, nem muito alto. É isso. Só que aí vai um problema, né? Depois que a pessoa dorme, como é que a gente controla a postura?
Imagina, tem gente Não que controla, vira, não controla, se se mexe né? a noite inteira. Tem gente que controla. Então, isso é assim, é até importante, mas é difícil. Existem formas, você pode calçar a cama de um lado, do outro, botar uns travesseiros grandes, tudo isso. Mas mesmo assim isso não funciona. Então, isso um é mito, relativo. né? Isso é relativo. Tá. Né? Aí vem a história dos colchões. O que a gente indica? Né? Que o paciente vá na loja e experimente. Faça o famoso test drive, fique Eu deitado. adoro experimentar e todo mundo dá risada de mim, Não, Rogério. mas tá certo. Tem Eu que tinha ser. vergonha de fazer isso também. Não, vai. Tinha vergonha, mas depois, imagina. Vai na loja, deita 10 minutos, deixa o cara lá, outra pessoa que está te olhando, não tem problema. E sabe o que faz? Como existem muitos modelos, vai em outra loja. Sim, não compra sim. logo de cara. Experimenta. Igual você vai comprar o carro, você experimenta o colchão. Por quê? Porque você vai ficar 5 anos com aquele colchão. Só Se for um 5? Tem o colchão, colchão? se for um colchão de espuma, mais ou menos 5 anos. Se for um colchão de mola, de 8 a 10 anos você vai ficar. Tá, mas o colchão tem que ser mais duro, mais mole? Como O colchão tem que ser confortável. Não pode nem ser muito duro nem muito mole. Colchão muito mole você vai ficar desconfortável. Colchão muito duro, a mesma coisa. Então o que você vai lá? Você vai lá e compra o colchão que é bom para você. Ah, é casado, meu marido é gordo, ou meu marido é magro, né? Tá acima do peso. Manda fazer um colchão de um lado de um jeito e do outro lado do outro jeito. Isso hoje é possível, né? Exatamente. Doutor, aquela dica do travesseiro no meio das pernas que eu utilizo muito e para mim Isso é bom. resolve. Então, isso é ótimo. Esta é a postura ideal. Mas volto a falar, você consegue dormir desse jeito, Sim, mas tem sim, gente que não consegue dormir Não, desse jeito. assim, tem hora que o travesseiro tá jogado no chão. Sim, A verdade bem essa. exatamente. Aí eu levanto assim, né? Vou tateando, né? Pego o travesseiro, coloco de novo no meio da perna e tento Porque de você novo. se adaptou, é uma postura boa. Mas assim, a gente precisa procurar o que é o conforto da gente. Né? Então, muitas vezes, você não consegue manter uma postura quando dorme. O tênis. O tênis é bacana. Tênis é uma coisa Isso que é as legal. pessoas... Porque tênis hoje em dia é caro. Na verdade, você tem que investir. Tem que investir realmente num tênis? Tem que investir no tênis. O tênis é uma coisa que é cara. E às vezes a gente investe mal. Vai durar uns 10 anos. o tênis. Não. Tênis Não? assim, tênis dura 7 a 8 meses só. Acabou. Você tá Porque brincando? não, tênis depois de 7, 8 meses você pode jogar fora, porque ele não serve mais. A borracha, na verdade, e o que custa mais caro ainda, né? O tênis ele deveria ser da seguinte forma: você usa hoje um tênis, ele descansa 24 a 48 horas, aí no dia seguinte você usa outro tênis, e assim você ter 2 pares de tênis. E mesmo assim eles vão durar 7 a 8 meses. Então, o tênis ele tem que ser bom, né? Infelizmente, existem várias marcas de tênis que não são boas. A pessoa precisa se adaptar. Não é porque você está com uma marca boa que ele é o melhor para o seu pé. Uma marca boa e cara, né, doutor? Às vezes, Infelizmente, o tênis é uma coisa cara, porque ele tem muita tecnologia, e ele acaba saindo caro. Depois a gente tem problemas de impostos, tudo, Agora, mas... como você sabe qual é o tênis? Porque assim, os vendedores, eles não são especializados nisso, né? Aí eles querem assim, né? Vender a tal da pronada, pisada pronada, supinada, neutra. Na verdade é assim, né? Isso os colegas especialistas em pé até às vezes brincam quando a gente fala. Na verdade, muita gente põe a pisada certa e aquilo não funciona. Então o que eu falo? Novamente vai lá. Vai, experimenta. Você vai ver a marca X. Vai lá, ficou ótimo, maravilhoso. Deixa eu ver a marca Y. Ficou boa também. Deixa eu ver a outra marca. Pô, ficou melhor ainda. Então não compra. Você tem que se sentir confortável. Tem que se sentir confortável. Mas tem um outro problema. Às vezes você compra, o tênis é maravilhoso, aí você começa a fazer ginástica, né? Aí já perdeu a troca no Brasil, né? E aí você vê que ele não tá bom. Então... Eu comprei um tênis, uma marca famosa, só que ele é bem fininho, assim, tipo uma sapatilha. Nossa, eu comecei a andar, que dor no pé. Uma outra coisa importante é para que você vai usar o tênis. É verdade. Depende da funcionalidade. Existe né? assim, existe para academia. Quem faz academia, musculação, corridas pequenas, tem um tipo de tênis, que é o tênis de treinamento que a gente chama. Aí, para quem vai andar, tem um outro tipo de tênis. Para quem vai correr, tem outro tipo de tênis. Para quem vai fazer esporte, tipo tênis, squash, é outro tipo de tênis. Então, é assim, para cada atividade física tem que ter tênis. Tipo... E isto é importante. Isso é uma coisa para a coluna e para o resto do organismo. Por quê? Porque o que acontece? Se você vai fazer uma aula de aeróbica, que sobe e desce aqui, você precisa ter um tênis que te dê um amortecimento bom. Não tem jeito. E são os mais caros, que tem aquela borracha, e são os que acabam mais rápido. Se você vai jogar, por exemplo, tênis, squash, que são tênis mais resistentes, são tênis duros, mas eles evitam que você torça o tornozelo. Dá mais impacto na coluna, mas você tem que focar naquilo que está sendo feito. Você está falando que dura de 7 a 8 meses, o tênis que é usado todos os dias. E o tênis que não é usado, que eu deixo lá? Então, ele estragou.
Você tá brincando, Não, né? não tô brincando. Isso, Porque esse é a outro, mola porque tem a um- borracha Borracha. tem um tempo de durabilidade. A partir do momento que você usou, você tirou, vamos dizer, o lacre do tênis, você já começou a quebrar as microfibras da borracha e ela vai estragar. Sozinho. Gente, Jogar isso os é- pares fora. Não, você tênis- vai jogar, você vai doar, você vai fazer alguma coisa. Tênis antigo não serve pra Aham. gente. Então, assim, né, eu vejo até por mim. Então, eu tenho, né, os modelos de tênis que eu uso, aquilo. Depois eu já sinto, começo Sim, a perceber sim. quando ele tá perdendo, ele tá ficando duro. Você começa a ver que o tênis vai ficando duro. Bom, aí você vai, compra o outro tênis e deixa aquele tênis para andar, fazer caminhada, às vezes para sair, são tênis bonitos, aqui, uma coisa mais forte. Quando você põe aquele tênis que já está fora do uso, mas não está sendo mais usado para atividade física, eu, por exemplo, no meu caso, eu me sinto mal. Eu vejo, pô, esse tênis está ruim. Não dá mais. Então, não dá nem para fazer uma caminhada um pouquinho maior, sabe? Às vezes você fica 2, 3 horas, vai lá num alguma atividade que, né, um final de semana, um churrasco, alguma coisa, você vai usar o tênis, não vai fazer nada. O tênis já está ruim. Minha mãe tem tênis de muitos anos e ela faz caminhada com esse tênis e tem problema na Não. coluna. Tem que Aí, fazer. de repente, Outra coisa, né, uma que situação. precisa tomar cuidado é o seguinte: tênis tem que ter aquela elevação do calcanhar. Tênis reto, isso é um crime. Seria né? aquele saltinho, né? Ele sobe Exatamente. assim, isso, né, É doutor? igual, por exemplo, né, a grande briga, né, com as mulheres, né? O que é pior, o salto alto ou a rasteirinha? A rasteirinha é 10 vezes pior que o salto alto. Você tá brincando? Não estou brincando. Por quê? Porque Ah, a rasteirinha te é estica flat. demais, ela te estica, é muito lisa, Eu né? sinto dor no Então, pé quando eu uso as pessoas rasteirinha. veem. Então, todos os sapatos têm um saltinho. Colocar aquela palmilha, aquele saltinho por dentro. Ajuda, funciona. Aham. Existe, por exemplo, né? Tem umas em gel, né? Tem umas em gel. Mas o que eu acho é o seguinte, né? Quando você compra um tênis cheio de tecnologia, eu não aconselho você mexer, trocar na sua palmilha, porque aquilo veio do tênis, aquilo foi desenvolvido pela indústria, sabe? Então, para funcionar num conjunto. Então, quando você mexe naquilo, sabe? Não fica tão bom. Bom, tem pergunta chegando pra gente aqui através do WhatsApp, né? 0 operadora 11 94494 5023. Primeira perguntinha aqui da Yara Rocha. Ela questiona: tem alguma relação entre dor lombar e dor no joelho? Pode ter essa relação dependendo do problema que ela tem na coluna ou no joelho. Porque acontece assim, se a pessoa tiver um problema no joelho, ela pode estar sobrecarregando a coluna. Né? Então, tem uma relação. Se ela tiver um problema na coluna, ela pode estar sobrecarregando o joelho, às vezes por uma irradiação da dor que vai para a perna, que vai fazer aquela inervação do joelho. Então, pode ter uma relação. Então sim. tem. Pode ter. Pode ter. Pode ter. Pode não ter também. Tá? A medicina é assim, você uma pode ciência ter dor que... na lombar e não refletir no joelho. A medicina é uma ciência que nunca existe nunca e nunca existe sempre. Você está sempre naquele meio. Tudo pode, claro que, né, dentro de uma faixa. Muda de pessoa para pessoa, né, doutor? Muda de É pessoa para... bem Por isso que diferente. existem vários remédios, né? Para tratar a mesma coisa, existem vários remédios. Porque como funciona para um, não funciona para outro. O Júnior Souza, ele é de São Geraldo, no Pará. Ele diz que sente Pará. dores nas costas, dores na coluna, né? Quando anda de bicicleta. É normal isso, doutor? Depende da postura que ele está fazendo, dependendo, por exemplo, quanto que ele anda, o banco da bicicleta, a posição do guidão, como é que vai funcionar. Se está na altura Então, é adequada, normal. Mas né? se ele Isso. ficar assim, não pode, né? Depende do que ele vai fazer, do tipo de treinamento dele, tá, depende se da bicicleta dele. Se for uma bicicleta própria para fazer isso, a melhor postura é dobrar o corpo para frente. Se você vai pegar uma bicicleta de passeio, vai passear no parque, é aquela que fica mais elevada. Então vai depender do tipo da bicicleta. Doutor, uma vez que a gente falou, então, de bicicleta, né, pedaladas, falamos aí de musculação, falamos de corrida, tem uma atividade física que é legal, adequada para a nossa coluna, que não causa impacto? Tem. Aquela que você gosta. Aquela que a gente gosta, não importa? Não isso? importa. Na verdade, Até, é assim. até achei que o senhor fosse falar natação, aqui, que é indicada, que é melhor. Não é assim. Atividade física é uma coisa, tem que ser prazerosa. Aham. É uma atividade para o corpo e para a cabeça. Então, por exemplo, você fala assim, vai nadar. Se me mandarem nadar, olha, você vai nadar 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Eu não vou nadar nunca, porque eu não gosto de nadar. Apesar de gostar de água, já nadei, eu não gosto. Então, a pessoa tem que fazer aquilo que gosta. Por quê? Porque ela vai se dedicar. Ela vai fazer aquilo com gosto, vai procurar sempre estar se aprimorando. Quando ele não gosta da atividade, ele vai inventar 500 desculpas para não fazer o esporte. Então, mas é assim mesmo, não é dessa forma. Então, qual é a melhor atividade física? Aquela que a gente gosta. É verdade. Bom, doutor Rogério, muito obrigado, né? A É. gente agradece as explicações, os esclarecimentos, né? Lembrando que, né, Maria Cândida, no próximo bloco a gente vai continuar com esse assunto. É né? verdade. Muito obrigada. Eu acho que esclareceu muitas pessoas. Se você tiver ainda alguma dúvida, 0 operadora 11 94494 5023, nós encaminharemos para o Dr. Rogério. Tem também o nosso e-mail, tudoposso@redefamilia.com.br.
E à tarde já estará na nossa página do nosso canal do YouTube, programa Tudo Posso, esta entrevista que você ouviu agora. Se quiser mostrar para algum amigo, esclarecer, enfim. Bom, então depois do Obrigada, intervalo, o viu? doutor Rodrigo Obrigado. Andrade vai estar com a gente aqui, fisioterapeuta. Ele vai dar dicas para você que já está no prejuízo. Como que a gente faz para reverter essa situação? Quais os posicionamentos, os exercícios adequados para você praticar na sua casa, no seu dia a dia. Aliás, a gente vai falar de um assunto muito sério hoje, bastante corriqueiro, por sinal, que é essa famosa geração cabeça baixa. Sabe o que é isso, né, Maria Sei, Cláudia? celular. A galera que fica ali, ó, no celular, assim, ó. O que a gente faz para isso? Daqui a pouco a gente resolve, então. Vamos lá.